Fala senhora, fala senhor, como você tá? Espero que muito bem. Eu sou Rafael Racor, sou músico, publicitário por formação, luso-brasileiro por um acidente na família. A gente vai falar sobre um assunto que você mesmo escolheu lá no meu Instagram. Lembra nesse post que eu fiz perguntando quais assuntos vocês gostariam mais e tal? Eu não sei exatamente qual é o post agora, mas a gente sempre faz umas enquetes assim, ou por stories ou pelos posts, e quem decide os assuntos que vão ser trazidos aqui é você, ninguém mais, ninguém menos que o senhor, a senhora, conhecido como você aí. Então vamos lá, e você é músico, toca há trocentos anos, é bom no que faz, gosta do que faz, você sonha com um palco, aquela adolescência bonita, você sonha e tal, e os fogos de artifício e aquela porra toda, só que aí você cai na real e você fala, caralho, eu sou tímido pra caralho. Não consigo nem numa padaria fazer um pedido sem gaguejar pro padeiro, sem olhar, sem virar o olho pra baixo. Não consigo nem ter uma conversa com uma pessoa desconhecida num ponto de ônibus. Quem dirá subir lá, né, no palco e olhar na cara de sei lá quantas pessoas, ou tocar num bar, ou tocar na rua e dar de frente ali com aquela situação real, tocando pras pessoas. E o pior, quando você toca pras pessoas, você não tá só tocando. Você tem que ter algo a mais. Tocar qualquer um toca, brother. Tem caras aí que estudam a vida inteira pra tocar e não conseguem tocar em público. Por que será que tem tanto músico que não tem habilidade de ir em público? E se você tem isso, que é a timidez, fica até o fim desse vídeo, que eu tenho certeza que isso vai ser útil pra você, porque foi pra mim e eu quero compartilhar aqui a minha experiência sobre esse assunto com você. Antes de mais nada, já dá o like aqui se esse assunto te interessa, se inscreve no canal, ativa lá o sininho, que isso ajuda pra caramba o canal a crescer, conseguir falar coisas mais interessantes pra mais pessoas, cada vez melhor, tá? Você fazendo isso, você me dá uma baita moral aí e, claro, vai ajudar você e várias outras pessoas também que tenham interesse nesses assuntos que a gente aborda aqui. Primeiro problema, assim, com timidez. Antes, deixa eu contar um pequeno resumo da minha vida com a timidez. Eu era tímido pra caramba. Uma vergonha exagerada do que sei lá o que. Você não tem uma razão, é só um medo de desaprovação dos outros. Eu não sou psicólogo. Apesar de ter tido 2 anos na faculdade de psicologia, não posso afirmar nada com base nisso. E nem quero pagar aqui de coisa que eu não sei. O que eu quero é falar pra você o que é que mudou a minha vida em relação à timidez. O que é que deu certo pra mim? Pode ser que funcione pra você também. Algumas coisas aqui que eu vou falar, pode ser que não. Então não tô aqui querendo cagar regra de psicólogo. Mas eu acho que é o seguinte, acho que o primeiro passo quando você sabe que você é tímido é saber que você é tímido, né? E como você sabe isso? Se a sua falta de segurança te impede de fazer coisas como, por exemplo, tocar, que é uma coisa que tá no teu propósito, né? Você toca, você dedicou anos tocando, estudando um instrumento, praticando e tal. Pra agora, você quer tocar e você tem um problema, você chega a perder até o tesão de tocar porque você tem que enfrentar esse obstáculo, você tem que vencer esta coisa. Em 7 pontos aqui, eu queria... É mais ou menos uns 7 passos aí, mas não é um passo a passo porque né, é um processo muito mais complicado. Perder a timidez, mudar qualquer coisa no caráter da gente é uma coisa que você não acorda no café da manhã e pega lá capricho e no fim da tarde você tornou outra pessoa. Não é assim que funciona. Não vou te dar esse conteúdo tão simplificado, mastigado e cínico, né? Vou dividir aí em 7 pontos importantes como mais ou menos eu venci, como eu vivo enfrentando a timidez, que hoje pra mim já não é mais um problema. Por exemplo, gravar esse vídeo aqui, olhar pra uma câmera. Na verdade, os telefones hoje não tem mais uma câmera. Esse aqui tem 3. Eu não sei nem pra qual eu olho. Então fica assim um negócio meio... Ponto número 1. O que é a timidez? Vamos lá na raiz do problema. A timidez é uma insegurança própria, né, com algo que você faça ou em tudo que você faz, desaprovação constante de pessoas ao redor ou até mesmo de você. Você ouviu muito da sua mãe, do seu pai ou dos seus amigos que você era ruim ou que você não era capaz. Se você ouviu muito, teve muito essa carga, e músicos têm muito isso, porque primeiro que é uma profissão que poucos pais aprovam, poucos colegas aprovam. Normal que os músicos se sintam com pouca confiança, porque ouvem muito isso, que não vai dar certo, que você não é tão bom. Enfim, você pode ouvir aí uma série de coisas opostas ao teu sucesso que só vão te trazer pra trás. É engraçado que quem fala essas coisas pode ser até que pense assim, ah não, tô falando pra ajudar porque é verdade. Crítica de merda
sem construção nenhuma, crítica que só visa o mal do outro, mesmo sem querer. Então pronto, está identificado que timidez é uma certa insegurança com algo que você está fazendo. Número 2 é identificar e parar com hábitos que geram isso. Seja lá, se você é uma pessoa que gosta muito de ficar apontando defeito nos outros, o trabalho do fulano ali é uma merda, o outro aqui só faz bosta, só fala bosta, nossa, olha que papel de tonto, etc. Para com isso. Para de criticar o trabalho dos outros, deixa os outros fazerem o trabalho deles na boa. Sabe a quem isso prejudica? A você. Quando você só vê defeito no trabalho dos outros, você tá vendo esses defeitos todos nos seus futuros trabalhos. Por quê? Ouso dizer porque serviu assim pra mim, cara. Quanto mais você critica o trabalho dos outros, eu tenho certeza que menos você fez do que eles. Então para um pouco de criticar os outros, olha para o seu trabalho, faça o seu trabalho. Isso não é uma competição, a vida não é uma competição. Quem dirá na música, não tem quem diga fulano é melhor, o outro é pior, esse tem mais talento, esse tem menos. Não tem. Para de criticar os outros, assim você também pega leve com a tua própria autocrítica. Quantas vezes eu toquei, por exemplo, e alguém riu numa mesa. Só que quem disse que o riso daquela pessoa era pra mim? A timidez te leva a umas paranoias, assim. Se você deixar essa merda te consumir, isso vai te consumir, vai te deixar lá embaixo, você não vai subir nenhum degrau. Então, acaba com essa porra dessa timidez hoje. Desculpa, hoje tô falando um pouco a mais de palavrão, porque realmente timidez é uma parada que, cara, só vai te fazer mal. Então, acaba com isso aí. Aí, um ponto número 3, enfrentar o bloqueio e se convencer de fazer, mesmo que você trave. Eu me lembro aí as primeiras vezes que eu fui tocar em público, eu tava acompanhando muito uma banda de amigos meus, o Bardo e o Banjo, faço até questão de citá-los. Eles foram muito importantes nessa tomada de decisão quando eu comecei a me interessar por tocar na rua e tal. De fato não importa se é na rua, se é onde for. O fato é que você se interessa em ir lá e tocar para público e você tem que enfrentar a sua timidez e de vários níveis. Eu achei a rua um suporte incrível para isso, porque você começa de pouco em pouco, sem pretensão. Cara, quando você vai ver, você já tá tocando aí em eventos, tá tocando em bares. E na rua você começa assim, é 1, é 2, é 3, você já vai, não, isso aqui não tá dando certo, pô, beleza, você não teve aquela pressão de ter 200 pessoas te assistindo pra que você soubesse que não tava dando certo. E aí você vai mais pelo acerto, pô, esse aqui gostou disso, puta, eu vou fazer mais disso. Aí depois você conseguiu lá uma multidãozinha de 5, 10 pessoas. Vou fazer mais disso daqui, que isso aqui tá dando certo. E assim você vai eliminando aquilo que não dá certo. Isso é muito bacana. Mas eu lembro que quando eu ia tocar na rua as primeiras vezes, foi mais ou menos no ano de 2014. Todas as vezes eu travava, ficava com muito medo. Não sabia o que estava fazendo, não sabia o que é que ia tocar. Então tem esse ponto. O que eu recomendo para você antes é saber bem o que você tá fazendo. Saiba mais ou menos o que é que você vai tocar. Saiba como fazer, porque senão não adianta. Vai se frustrar, você não vai atingir as pessoas, o som não vai sair. É como você falar com a voz pra dentro, sabe? Tipo, essas pessoas que falam com a vozinha bem baixinha, assim, estão falando, parece que não querem ser ouvidas. Então, estuda bem, saiba o que você vai fazer. Cara, ensaia 3 músicas, vai com 3 músicas prontas e toca 3 músicas, pausa, espera a galera trocar, faz de novo mais 3 músicas e assim vai. Até que um dia você vai ter um repertório. Eu hoje acho que meu repertório tem, sei lá, toco mesmo, tirando as músicas que eu sei por osmose, sei lá, 500 mil músicas, não 500 mil, 500 ou 1000 músicas, algo em torno disso, não sei exatamente, mas são bastantes, e sim, bastantes está correto. Ponto número 4, você tem que passar pela desaprovação, pelo medo de ir lá e ser desaprovado. Deixa que as pessoas não gostem, como diz aquele filósofo chinês lá de, sei lá, 1300 e tal, antigo pra caramba, Lao Tzu ou Lao Tzu, se preocupe com a aprovação dos outros e você será escravo deles. No fim do dia, o que é que isso muda pra você? Pode até mudar no sentido de, sei lá, você voltou pra casa com um sentimento bom. Tudo bem, mas esse sentimento vai passar também, assim como o sentimento ruim vai passar e a desaprovação delas vai ser boa pra você. Ver que aquilo não é um bicho de 7 cabeças. Meu irmão, você pegar os Beatles, maior banda de rock do mundo, tem gente que odeia os Beatles. Tem alguém no mundo capaz de não gostar do Djavan? É óbvio que vai ter alguém que não vai gostar de você também. Um outro fator importante que me motivou bastante no início era o dinheiro. É muito bacana tocar na rua porque você ganha dinheiro. No começo, honestamente, eu tinha vergonha de que as pessoas me dessem dinheiro. Eu me sentia meio pedinte. Quando alguém me dava uma nota de, sei lá, 10 euros, 20 euros, eu já cheguei até a perguntar: você tem certeza que você deu esse dinheiro certo? Você não quer troco? Tipo, cara, olha o absurdo, até aonde vai a timidez da pessoa, o que você é capaz de fazer por
medo, sabe? Se você gosta de dinheiro, eu espero que sim, mas tudo bem, respeito se você não gosta. Pouco a pouco você vai entendendo o valor do seu trabalho. Como você sabe o valor do seu trabalho? Como ele ganha valor? É só ir lá e fazer. Faça sempre. Fatalmente, você vai evoluir, você vai ficar melhor em qualquer coisa que você faça, tá? Se você não é músico e caiu nesse vídeo aqui por causa do assunto, isso serve pra você também. Qualquer coisa que você faça, seja falar em público, seja dar aulas, dar palestra, sei lá. Você acha que você vai passar vergonha e muito provavelmente você vai, porque você não tá falando aquilo com verdade. Então, se for verdade, menos chance de passar vergonha você tem. É isso que eu quero dizer. Então, faça o máximo, faça o melhor para que aquilo que você vai tocar ou aquilo que você vai falar seja real. Sendo sincero, não tem muito erro. Você vai lá e vai falar porque é o que você tem para falar. Ponto importante número 5. Na prática, qual é o segredo para perder a timidez? Tem segredo? Tem magia? Acordou? Sumiu a timidez? Não, não tem. Conselho importante, por experiência própria, é você identificar coisas que você se orgulha, coisas que você fez que você se sente bem de ter feito, satisfeito. Coisas satisfatórias. Por exemplo, eu pintei essa parede. Você lembra como foi conquistar o ato de pintar essa parede? Você foi lá, planejou o seu dia, você escolheu o melhor material, pintou essa parede 1, 2, 3 vezes e o resultado ficou bom, gostou, você ficou encantado com a parede, você foi dormir olhando para a parede. Esse sentimento, pegue esse sentimento, pegue coisas que te trazem esse sentimento e relembre. Por exemplo, eu separei aqui umas coisas que eu fiz que eu me sinto muito orgulhoso de ter feito. Comecei a me mudar de São Paulo, fui morar em uma cidade em Santa Catarina, depois eu fui morar em outra cidade no Paraná e depois voltei para São Paulo e depois eu me mudei para Lisboa. Viajei um pouco aí, França e tal. Já era parte de um processo de anos. Eu tinha transtorno de ansiedade e síndrome do pânico. Em 2013 isso desencadeou, fiz terapia e tal. Eu acho que foi desencadeado também talvez pelo acúmulo de tanta timidez, falta de segurança, de tanta falta de propósito no que eu fazia da vida. Fatalmente chegou um ponto de erupção ali que tarde demais. Então ter mudado de cidade foi meio consequência, mas também foi meio causa da perda da timidez, ou seja, ganho da confiança, né? Ganho de autoconfiança. Então, assim, eu estando longe da desaprovação de algumas pessoas que tinham peso na vida, foi mais fácil até. Tá sozinho numa cidade nova, pô, você vai conhecer gente, você quer isso. Então isso foi muito importante. Eu cresci num bairro periférico de São Paulo, da minha adolescência até a fase adulta, eu nunca tive grana. Minha família passou altos perrengues. E mesmo assim eu consegui fazer uma puta faculdade de playboy com 100% de bolsa. Por quê? Porque era insistente pra caramba. Não pegava DP, não ficava de recuperação, enfim, não faltava. Consegui fazer a faculdade inteira com 100% de bolsa. Pouquíssimos conseguiram. Eu parei de fumar, depois de fumar há vários anos, e isso eu sei que é uma coisa que poucas pessoas conseguem. 6 anos que eu não fumo mais. E nunca dei mais um trago. Você tem que fazer uma decisão consigo mesmo. Seja honesto com você, seja sincero. Você quer tocar? Então, você faz essa decisão. Eu vou tocar. Pronto, bate o martelo ali e vai. Foi assim pra mim com o cigarro, foi assim pra mim na faculdade, foi assim pra mim quando eu mudei de país. É isso. É isso, não tem outra vírgula, não tem um parênteses. Segue isso, agarra nisso e vá fazendo. Dia após dia, vá fazendo um pouquinho que com certeza você vai chegar lá. Não importa o tamanho da conquista, o que importa é saber que você é capaz. Cara, seja você ter o dever de ir na padaria antes dela fechar e conseguir comprar um pão, seja você conquistar o mundo, fazer um foguete e lançar lá para Marte. Não importa. O que importa é o sentimento de que você conseguiu, que você é capaz, você conseguiu concluir algo que era do seu interesse. E isso é o ponto principal em qualquer conquista. Ponto importante número 6. Sua timidez ela é um reflexo do medo, do julgamento dos outros. Agora o segredo, você não pensou talvez. Ninguém tá nem aí, velho. A maioria das pessoas não tá nem aí pra você. E não querem te julgar, por mais que você pense, fulano vai me julgar, vão falar mal, não sei o que, tenho medo de passar vergonha. Brother, pera lá. Ô Narciso, dá uma olhada aí em você e se pergunta, por que raios outros 6 bilhões de pessoas estariam interessados em gastar tempo da vida deles pra te criticar? Pera lá, né, querido? Vai ter gente que vai olhar e vai falar, que bosta, beleza. Outros vão falar, puta, que pessoa da hora, cara. Toca muito, canta muito. Até você às vezes falam pra mim, eu falo, mano, sério? Você tá falando só pra encher minha bola? E não é. Tem gente que fala, lógico, só pra encher tua bola. Assim como tem gente que fala bosta só pra murchar a tua bola, porque tem inveja. E não tem essa de inveja branca não, tá? Porque inveja branca é racismo linguístico. Inveja é inveja e ela é ruim, não é boa, não tem inveja boa. Dê valor para aquelas opiniões que te fazem progredir, que te fazem querer evoluir. Muitas vezes
Você tá esperando um aplauso de alguém que você gosta, de alguém próximo de você, e você não ganha esse aplauso. E aí você fica chateado. Dê valor pra isso, pra quem tá dando valor para o que você tá tocando, para o que você tá falando. Mesmo o mais próximo que seja, o teu amigo, o teu colega, o que quer que seja, vai olhar a crítica positiva de quem tá interessado no que você está fazendo. Você não nasceu para agradar teu pai, tua mãe, tua vizinha, teu namorado, esposa, marido, sei lá, o boss aí que seja. Você nasceu para fazer aquilo que te agrada. E você fazendo isso, sendo sincero com você, cara, com certeza outras pessoas vão se atrair por essa sinceridade e vão absorver também para elas o teu conteúdo. Quanto mais confiante você tá no que você tá fazendo, quanto mais conectado com o teu propósito você está, mais as pessoas vão ter confiança em você. Com isso, cara, você passa a ser até capaz de moldar a percepção de alguém. Uma pessoa que antes poderia falar, nossa, ele errou. Se você erra, faz um monte de merda com confiança, é capaz até dessa pessoa nem perceber os seus erros e perceber só a tua atitude. E quando você está se apresentando, é um conjunto de fatores. São todas as tuas expressões, todo o teu ser. Isso é muito mais do que só aquela guitarra, do que só um acorde errado, um acorde certo. É muito mais do que isso, então presta atenção nisso. Ponto importante número 7. Pratique. Pratique em casa, pratica no seu interior, cresce no interior. Eu tô cumprindo com o meu propósito, sendo honesto comigo e com o cosmos, porque quando você não cumpre o que você deve cumprir, você não está sendo só injusto com você, está sendo injusto com o mundo todo. Você não está cumprindo o que o universo espera de você. Então, seja mais generoso com você, cria lá a tua autoconfiança para fazer as paradas. Você acha que gravar um vídeo aqui, ó, sozinho, né, numa sala, olhando para 3 câmeras aqui que tem nesse telefone, eu tô publicando esses vídeos aí, eu não consegui encontrar, até hoje eu não encontro conteúdos, esse tipo de conteúdo, para falar da experiência própria sobre esses assuntos, um músico e tal. Então eu tô fazendo isso pra você, cara. Pra mim também, é claro. Isso pra mim é um desafio, isso pra mim é mais um degrau na escada da vida, na escada da perda da timidez, do aprimoramento das capacidades sociais. Então faça esse exercício com você também. De repente você pegar uma câmera e se filmar tocando, se filmar falando, pode te ajudar pra caramba. Experimenta. Se você nunca fez, experimenta. Vem tranquilo, vem tranquilo. Se tá com medo, vai com medo mesmo. Se você acha que o medo vai te travar, deixa ele travar. Vai de novo. E vai travar de novo? Trava de novo. Foda-se. Uma hora você vai perceber que esse medo, essa timidez exagerada só te atrapalha. Não te traz nada bom, não te protege de nada. Só te traz prejuízo. E o pior, se você gosta de dinheiro, você vai ver que esse comportamento vai te impedir de ganhar dinheiro, vai te impedir de crescer na vida, vai te impedir de ser um cara bacana, uma menina bacana, que eu tenho certeza que você é. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você quer ser melhor, você quer ser uma pessoa mais bacana, você tem coisas a falar, faça esse exercício, chegue nas pessoas, converse com as pessoas, em frente, toque para elas, você vai chegar lá, com certeza você vai conseguir atingir aí sua liberdade emocional de executar o seu trabalho. Cada vez mais o medo vai ter menos espaço dentro de você, você vai vencer seus obstáculos, passo a passo, cada vez mais conquistar mais espaço, conquistar mais autoconfiança e conquistar a confiança dos outros. Clica no gostei, só te peço isso, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, assim você vai receber todos os novos conteúdos. E faz o seguinte, olha, pega esse vídeo, compartilha com aquele camarada que é tímido, manda esse vídeo para um amigo seu que esteja sofrendo consequências de ser uma pessoa tímida e incentiva essa pessoa a melhorar. Dica número 8, que essa eu não falei, mas essa é um bônus para quem veio até aqui no final. Essa é de brother, hein? Elogie as pessoas, cara. Faça elogios. Seguinte, vou dar um exemplo besta. Vai na padaria. Você vai na padaria, você foi lá comprar um pão. A pessoa te serviu lá, né? Tá lá no trabalho dela. E você chega e fala, parabéns, hoje vocês fizeram um bom trabalho. Pode ser que não tenham feito porra de bom trabalho nenhum. Pode ser que o cara fez um pão do mesmo jeito que ele fez. Ontem, anteontem, tá de saco cheio da vida? Não sei. Pode ser que não. Agora você falar isso, fiquei feliz de vir aqui e conseguir comprar esse pão. Só uma pessoa muito desgraçada da vida não vai ouvir isso que você falou. Mesmo se pra ela entrar por aqui e sair por ali, pra você não foi isso. Porque você sabe que você tá nesse processo de perder a timidez. Quando você aponta os pontos positivos das pessoas, quando você faz elogios, você automaticamente passa a fazer esses elogios pra você também. E aí é onde tá a chave. Você não vai mais ser tão autocrítico com você. E você não sendo tão autocrítico com você, você vai ser mais capaz de fazer coisas boas. Você vai focar em coisas boas. E quanto mais você foca em coisas boas que você já faz, mais coisas boas você vai fazer para você mesmo e para os outros. Espero que você tenha gostado. Te vejo num próximo. Um abraço.